Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o domingo, dia do Senhor. Portanto, já se prepare, se você pode, se você tem saúde, não deixe de ir à Santa Missa. Na missa que eu irei presidir, eu prometo que eu irei rezar por vocês e peço que também vocês rezem por mim. Hoje a igreja celebra o 25º domingo do tempo comum. Abra agora a sua Bíblia e acompanhem comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. São Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã e viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo, ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar pelos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Esses últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, antes de tudo eu queria fazer uma pequena observação. Talvez você ache algumas palavras diferentes, às vezes até eu me atrapalho um pouquinho na proclamação, porque eu estou usando aqui uma liturgia diária de Portugal. Então é o português de Portugal e acaba mudando um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Bom, hoje Jesus conta mais uma parábola, e essa parábola é para nos fazer pensar, para nos fazer refletir. Veja, a parábola fala de um senhor que queria contratar empregados para a sua vinha. Com os primeiros, ele combinou 1 denário. Com os outros, ele disse: eu vou pagar o que for justo, mas não disse a quantia. E ele vai chamando ali meio-dia, às 3 horas, no finzinho da tarde, e por último, ele contratou alguns
que só trabalharam 1 hora. Mas o Senhor disse, não, paga o mesmo valor para todos. E quando foi o ajuste de contas, aqueles que tinham trabalhado somente 1 hora receberam 1 denário também, e os que tinham trabalhado no começo, né, desde o começo do dia, ficaram pensando, se ele deu 1 denário para eles, então vai dar mais para nós. Só que não foi assim. E eles ficaram chateados e falaram, nós suportamos o trabalho do dia todo e você os igualou a nós? Como assim? E o patrão disse, o que foi que nós eu acertei com vocês? 1 moeda, e eu estou pagando, eu não estou sendo injusto com você. Pega o que é seu e siga seu caminho. Ou você está com raiva, está com inveja porque eu estou sendo bom. Eu confesso para vocês que eu custei muito a entender esta parábola dos obreiros da tardinha. Esses últimos que receberam o fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Vamos imaginar, eu sou um padre e a minha vida inteira é se dedicando ao reino de Deus. Como tantos outros sacerdotes, como tantos outros leigos, leigas, religiosos, religiosas, que às vezes do amanhecer ao anoitecer entregam as suas vidas, um trabalho incansável de doação, de construção do reino de Deus aqui na terra. Enfim, trabalho bem pesado, difícil, exigente. E de repente, a gente vai para o céu e chega lá e encontra a Dona Maria que só ia na missa no domingo. Ou então, vez ou outra, dava uma ajuda, mas de coração, para uma pessoa carente, para uma instituição de caridade. Tinha um coração bom. E aí eu posso parar e perguntar, mas Deus, como assim? Essa pessoa só ia na missa do domingo, fazia uma caridade de vez em quando, embora fosse de coração, e eu que trabalhei tanto, essa pessoa ganhou o reino dos céus do mesmo jeito. Jesus disse, exatamente. Essa parábola não é para falar de justiça, que parece injusto, Aqueles que trabalharam o dia todo receberam o mesmo tanto daqueles que trabalharam só 1 hora. Mas essa parábola não é para falar de justiça. Essa parábola é para falar da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor. A graça, o amor é dele. E ele dá para quem ele quiser e como ele quiser. Veja, aquele homem que estava morrendo no alto da cruz, ao lado de Jesus, ele estava morrendo justamente. Jesus estava morrendo injustamente, mas ele estava morrendo justamente. E olha só, se arrependeu e nos últimos momentinhos ali da sua vida, conseguiu ganhar o céu. Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele deu a moeda da salvação para aquele que trabalhou na última hora. Então, meu povo, é difícil a gente compreender isso, mas é preciso compreender. Deus é assim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E Deus, ele não age a partir dos merecimentos. Entende? Às vezes a gente é muito dos merecimentos. Você merece isso, você merece aquilo. Deus nos amou primeiro, quando a gente nem merecia. Então, a graça é dele, a misericórdia é dele, o amor é dele, e ele dá para quem ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. E aí o patrão pergunta, você está com inveja porque eu estou sendo bom? Às vezes a gente não consegue ser bom, porque a gente trabalha na lógica dos merecimentos.
essa pessoa merece ou não merece? Deus conhece o coração, a essência. E nós conhecemos somente a aparência. Então, essa parábola, repito, não é para falar de justiça. É para falar do amor misericordioso do Senhor, que Ele concede a quem Ele quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.